Como lidar com aqueles vendedores que não seguem as regras? Eu vou te dar 5 passos para resolver esse que é um grande problema na maioria das lojas, inclusive na minha. Eu não escapo, porque eu também sou dono de loja, sou dono de posto e também tenho esse tipo de problema. Sou Thiago Varejo, se você ainda não me conhece, já segue aqui o canal, porque você sempre será avisado quando tiver conteúdos como esse. E dá um joinha aí depois, tá? Bom, por que tem vendedor que não tem bom comportamento? Que na maioria das vezes, os vendedores ambiciosos, gostam de bater meta, gostam de dinheiro, eles são executores. O que isso quer dizer? Eles gostam de executar tarefas rápidas para ter resultado rápido. Ele não gosta muito de prospecção. Ele gosta de pegar aquele cliente que está chegando ali e já é uma venda garantida. Ele não gosta muito de organização, porque ele não vê resultado como se ele tivesse lá vendendo na linha de frente. Por isso, quando a gente passa uma regra, eles tendem a quebrar essa regra. Ainda mais se exigir mais tempo para fazer ou uma certa burocracia. Quer ver um exemplo? Quando você pede um vendedor para preencher um relatório, quando você pede um vendedor para poder fazer uma conta, um cálculo, isso tudo faz com que ele arrepie e queira burlar as regras. Você pede ele para fazer uma notinha preenchendo 5 campos, ele preenche 1 e já quer entregar lá no caixa. Agora, o grande problema não é nem esse vendedor, esse tipo de comportamento. O grande problema são os donos e donas de lojas, os gerentes que têm medo desse vendedor. E aqui vai a primeira grande estratégia então. Não tenha medo dos seus vendedores. Quando ele começa a quebrar uma regra, ele chega atrasado ou ele deixa de fazer uma tarefa, ele sabe que ele está errado. Ele já fica esperando. Vamos ver o que irão falar. Ele sabe que alguém vai dar um feedback, que ele vai ter alguma consequência. Mas na maioria das vezes, o que acontece na verdade? Ninguém fala nada. O gerente faz vista grossa. Não, eu não vou falar nada não, porque o gerente tem medo de criar atrito, tem medo de que esse vendedor fique desmotivado. O dono da loja, a mesma coisa. Tem medo dele pedir demissão e não encontrar outra pessoa tão boa quanto. Deixa eu te contar um segredo. Esse vendedor, ele tá aí na sua loja, ganhando dinheiro, batendo meta, ele gosta, a sua loja paga um salário relevante para ele. Ele já tem uma base de clientes formada aí. Então, da mesma forma que é desconfortável para você a saída dele, também é desconfortável para ele, porque ele sabe que ele vai ter que refazer a clientela em outra loja, ele vai ter que conhecer os produtos da outra loja, então você não precisa ficar com medo. Mas quando você não fala nada, não dá uma consequência, ele percebe que pode fazer o que ele quiser e nada vai acontecer. A segunda estratégia, então, além de não ter medo, é você definir bem quais são os trilhos que ele precisa se manter ali dentro, as regras. Faça por escrito uma lista do pode e não pode. Muitos vendedores quebram regras e aí quando o gerente vai falar alguma coisa, ele até questiona. Ninguém nunca me falou. Eu não sabia. Sempre foi assim. Se você quer mudar essa situação, escreva. Para de preguiça, escreva. Faça lá. O que não pode? É proibido o uso do celular pessoal. Não pode chegar atrasado. Não pode entregar um atestado com mais de 48 horas. Não pode fazer desconto sem autorização. Não pode. E o que pode? O que tem que ser feito? Fazer as tarefas no dia determinado pela gerência, observar como deve ser feita cada tarefa, participar de todo o trabalho e atividade em equipe, chegar no horário correto. Quando você dá clareza a essas regras, fica até mais fácil para o gerente monitorar, fica mais fácil para o gerente cobrar quando for necessário. E fica justo, porque tá ali claro, evidente para todo mundo. Terceiro, divida bem as tarefas. Todos os meses procura fazer um rodízio dessas tarefas. Quem vai limpar esse setor? No mês que vem, ele limpa outro setor. De segunda a segunda, o que os vendedores precisam fazer na segunda-feira? Qual que é o dia de mudar a vitrine? Qual que é o dia de fazer uma limpeza com água e sabão? Uma limpeza geral na loja? Qual que é o dia de fazer prospecção? Quem é que vai ficar responsável por mandar mensagem para os aniversariantes todos os dias? Quando você divide e, mais uma vez, escreva, deixe escrito essas tarefas, você vai mostrar para eles que tem um equilíbrio. E você acaba com aquelas desculpas do jeito do tipo, eu tô sobrecarregado, assim eu não vou bater a meta, assim eu não consigo vender. Vem cá, vendedor.
vendedor, todos têm a mesma meta e todos têm o mesmo quantitativo de tarefas a serem realizadas, para que seja justo. Ah, mas se eu tiver muita tarefa operacional, eu não vou bater a meta, vai prejudicar minhas vendas. Tá vendo como que ele te ameaça? O vendedor, ele ameaça, porque ele quer ficar livre das tarefas, ele quer ficar só vendendo. Mantenha-se firme. Olha, você só vai vender se a loja estiver organizada. Você só vai vender se a gente tiver todo mundo bem preparado, treinado, a loja limpa. Então mostre que é exatamente o contrário. Esse papel de fazer uma troca para um cliente, de organizar, de limpar, faz parte do processo de vendas. Se isso não acontecer, vai prejudicar as vendas. E agora a quarta estratégia para manter esse tipo de vendedor nos trilhos. Tem que ter uma consequência. Tudo que ele fez que foi quebra de regra, você tem que imediatamente aplicar uma consequência. E por que eu falo imediatamente? Não adianta você deixar para falar no dia seguinte ou no final do dia. Vai dar tempo dele arrumar desculpa, vai esfriar a situação. Chegou atrasado? Na hora tem que ter uma consequência. Ele deixou de cumprir uma tarefa? Na hora tem que ter uma consequência. Seja justa e não boazinha. Seja assertiva. O que é assertiva? Na hora de falar com o vendedor sobre algo que ele deixou de fazer, não fale da pessoa dele. Fale do ato que ele cometeu. Qual é a diferença? Se ele chegou atrasado, você não vai virar para ele e falar assim: você está sendo muito irresponsável. Ou, mas que falta de responsabilidade. Se ele chegou atrasado, você vai falar: você chegou atrasado. O que você pode fazer para isso não acontecer mais? Fale apenas do fato. Se você ficar perguntando o que aconteceu, que você chegou atrasado, ele vai te dar o quê? Uma desculpa. Ele não fez uma tarefa. Você vai perguntar: fulano, e a tarefa? A vitrine que era para ser montada hoje? Ah, não sei o que, não sei. Então vai lá e monte ela agora. Ah, mas agora. Assim você mostra a sua liderança. Porque se você ficar aceitando desculpa, ele sempre vai te dar uma desculpa. É um comportamento infantil. Mas agora, se ele sabe que você não deixa passar nada, ele vai ficar mais atento. Mas vamos imaginar que mesmo fazendo isso, ele tenha repetido essa falha. Então agora você não vai falar mais. E dono Jorge fala assim: ah, Thiago, mas eu falo e não adianta. Por isso, você fala demais. Depois de já ter falado, você tem que fazer uma advertência por escrito. A advertência por escrito, você vai deixar claro que ele está repetindo uma falha. Às vezes é a mesma falha e às vezes até uma falha diferente. Para de ficar só falando, escreva. Inclusive, coloque lá: se continuar, vai ter suspensão. E ele continuou, então aplica suspensão. Eu vou te falar de uma vendedora minha, eu vou mudar o nome dela aqui. A Helena. Claro que eu estou usando o nome fictício. A Helena, sempre vendedora número 1 da loja. Vende muito, ambiciosa, gosta de dinheiro. Porém, a Helena sempre dá uns probleminhas. Chega atrasada, falta. Sempre que ela comete uma falha, a gente fala. Se não resolveu, passa para advertência escrita. Já chegamos até a dar suspensão. Mas aí depois ela recua, porque ela sabe que ela tem um bom salário, sabe que ela já tem clientela formada. E ela recua por quê? Esse tipo de vendedor é igual criança, gente. A criança fala assim: não almoça na televisão. Vai ter um dia que ela vai levar o pratinho dela, testando. E aí, se você deixa passar, aí acabou, você vai perder sua autoridade. Mas se você fala: ei, o que nós falamos? Almoçar é na cozinha. Ela mantém a disciplina por mais um tempo, até que em algum momento ela vai tentar de novo fugir dos trilhos. Por isso que a liderança tem que estar sempre aplicando consequência. Não é sempre falando, porque vai ter um momento que você vai sair da fala para advertência escrita e vai para suspensão. Ah, Thiago, mas vou estar sempre tendo que falar, que dar consequência, vigiando? Sim, esse é seu papel. Você é líder. O líder tem que acompanhar o time. Da mesma forma que você tem um vendedor muito bom, tem problema de comportamento, você tem que acompanhar, você vai ter muitas vezes alguém que é excelente de comportamento e precisa de uma cutucada, de um acompanhamento para voltar a vender mais. Mas esse é um assunto que eu vou deixar para um próximo vídeo aqui no meu canal. Então inscreva-se. Em breve eu vou falar sobre como melhorar a performance de vendedores medianos. E a última estratégia para aquele vendedor que tem péssimo comportamento. Se você chegou a fazer tudo já o que eu te falei até esse momento, agora é demissão. Thiago, mas é o meu melhor vendedor, eu vou demitir? Sim. E até por isso que ele é o seu único melhor vendedor. Porque como já chegou num grau insustentável, onde ele manda mais do que o gerente, do que a dona, os novatos são bons, que querem se destacar, não ficam na sua loja porque tem medo de ir para o combate com essa vendedora aí. Ela pega cliente de todo mundo, ela coloca medo nos vendedores novatos, muitas vezes ela tem péssimo comportamento, não trabalha bem em equipe, faz fofoca, porque ela quer criar um ambiente propício para que
ela reine absolutamente. Só ela venda. Então ela não está pensando nem um pouco em você, ela está pensando só no bolso dela. Não tem problema o vendedor gostar de dinheiro. O problema é o vendedor achar que para ele ganhar dinheiro, ninguém mais pode ganhar. E quando ele mina com a energia e motivação do seu time e o pessoal começa a pedir demissão, ninguém cresce nas vendas, ela não está te ajudando a ganhar dinheiro e nem os colegas. Você vai continuar com essa pessoa? E conta aqui nos comentários se você já passou por essa situação de ter um excelente vendedor que tinha problema de comportamento. E como que você resolveu? As estratégias que eu te passei vão te ajudar? Já tem alguém aí que você vai aplicar? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui que eu estou sempre respondendo. E lembre-se de todos os dias fazer o certo até dar certo.